Você não precisa ganhar mais dinheiro, você precisa parar de desperdiçar o que já tem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Stephanie Lima e estamos no episódio 5 de Investindo R$ 100 toda semana. E como o alto e baixo da vida adulta, semana passada eu não consegui investir, mas está tudo bem, o importante é a gente voltar para o nosso foco. E hoje eu vou ensinar vocês a construir a reserva de emergência com a estratégia do não merecimento. Não merecimento, então quer dizer que eu não mereço construir a minha reserva de emergência? Não. Você não merece passar por situações constrangedoras por não ter sua reserva de emergência. Você não merece ficar ansiosa porque você não tem a sua reserva de emergência. É este o não merecimento que você precisa ter na sua vida. E para isso, eu quero começar lhe dizendo que você tem que aprender a desapegar do inútil. Esqueça o mundo digital de expor a sua vida como se você tivesse que mostrar que tem que ter algo. O brasileiro, por si próprio, nós temos isso, nós queremos mostrar que ostentamos. Mas depois que eu vim morar aqui em Portugal, eu percebi que as pessoas que mais têm dinheiro são as que menos parecem ter dinheiro. E eu tô falando na forma como se veste, na forma como demonstra. Tudo bem que sempre tem um que tem um carro, uma Ferrari, uma Porsche, mas isto não é como eles trazem para a vida deles. Não é o que eles mostram parecer. Eles têm o bem porque eles têm condições financeiras para isso, mas eles não estão ali para expor. Eles estão ali para consumir a qualidade que aquele automóvel, aquela casa, a roupa de marca tem. Então, aprenda a parar de querer ostentar. Aprenda a desapegar desse mundo de luxúria que só existe nas redes sociais, porque a mesma pessoa que posta que comprou uma bolsa super cara, às vezes é a mesma que não tem dinheiro nem para comprar uma comida de qualidade. E quando nós falamos de desapegar do inútil, é coisas que você não precisa para sobreviver. Uma comida de qualidade é essencial, uma morada que você se sinta bem é essencial. A sua conta de água, de luz, isto é essencial para a sua vida. Então, para de querer gastar o seu dinheiro com bolsas caras, porque é de marca. Busque a qualidade, mas não busque preço só pelo preço. Tem muitas marcas de qualidade que elas têm um preço acessível. E nós, mulheres inteligentes, vamos buscar a qualidade, o conforto e o preço. E você não precisa de 30 bolsas, de 20 pares de sapato, de vários lookinhos toda vez que você vai sair. Você só precisa ter um guarda-roupa inteligente, começar a pensar por esse lado. Roupas acessíveis. Você não precisa pedir comida todos os dias ou estar em barzinho todo final de semana. Mulheres inteligentes aprendem a construir a sua disciplina. E tudo aquilo que distancia da sua disciplina não é o viável, é inútil. Se você tem um objetivo, se você tem um foco, você tem que aprender a focar nele. Então começamos desapegando desse mundo superficial, desse mundo que as pessoas só querem expor o que tem para poder ferir o outro para se sentir superior. E você, como mulher inteligente, não precisa mostrar nada a ninguém. Você só precisa ser você com os seus objetivos. Então, aprenda a desapegar do inútil. Aprenda a consumir. Aprenda a não precisar da quantidade. Porque toda vez que você vai comprar uma blusinha só porque você tá triste, você tá colocando os seus sentimentos numa posição de fraqueza. Porque toda vez que você compra uma blusinha porque se sente melhor,
Você sempre vai estar ensinando o seu cérebro a sempre estar comprando uma blusinha. E aqui a gente não quer isso. A gente quer guardar, poupar, investir e ter uma vida de qualidade lá na frente. Pare de colocar suas frustrações em cima de comprar mais uma comida, mais um lanche, pare de colocar a sua ansiedade em cima de uma vida financeira baseada no agora, na superficialidade. Quanto mais você antecipa os seus sonhos, o seu gosto do agora, mais distante a sua eu do futuro vai conseguir estar bem, estar estabilizada. E a reserva de emergência, ela não é apenas só para você ter um dinheiro. Ela traz paz, faz com que você raciocine melhor em situações de pressão. Ela traz tranquilidade para dias turbulosos. Enquanto alguns não conseguem pagar o telhado da casa, você vai estar tranquila porque você tem a sua reserva, não vai precisar sair do seu salário propriamente dito, porque vamos começar a construir a nossa reserva de emergência de acordo com alguns cortes que vamos fazer. E quando eu falei sobre o não merecimento, eu não estou dizendo que você não deva comprar uma roupa para você estar muito bem apresentado, porque a gente sabe que isso faz diferença no nosso dia a dia. Que você não tenha que consumir em um restaurante um pouco mais caro ou comprar um lanche no final de semana porque você já passou um tempo. Nós estamos falando sobre evitar o excesso de consumo em coisas inúteis. Sai muito mais barato, às vezes, você fazer sua própria comida em casa. Você já sabe o procedimento, é você que está fazendo, é um momento de lazer também cozinhar. E o não merecimento é eu não quero que você passe por situações que lhe deixe constrangida, ansiosa, porque você não tem a sua reserva de emergência, que te coloque em escolhas por estar ali sempre no desespero, de sempre ter mais. Que você não precise pegar emprestado dinheiro com pessoas que depois vai estar jogando na sua cara. Aqui estamos falando sobre uma construção de patrimônio, de reserva de emergência e de estar bem consigo mesmo e com a sua vida financeira. E para construir a sua reserva de emergência, eu quero que você faça a ficha financeira. A ficha financeira, você precisa saber o quanto você gasta todos os meses e quais são seus custos fixos durante o ano. Meus custos fixos são moradia, alimentação, transporte, saúde, que são coisas que são indispensáveis. Se você precisa se locomover, você precisa da gasolina. Normalmente quem usa gasolina tem um carro. Então, se você tem um carro, quer dizer que você também precisa pagar seguro, precisa pagar o IPVA e precisa ter a manutenção do carro. Então, eu quero que você coloque na ponta do lápis mesmo quanto em torno isso gera de custos para você. Moradia, transporte, essas contas que chegam também, não é só mensal, porque quando a gente pensa no mensal, a gente só pensa água, luz, internet, moradia, saúde, e também tem esses custos fixos. Para quem tem casa, chega o IPTU, para quem tem carro, chega o IPVA. E isso não é para sair da sua reserva de emergência. Isso são custos que estão dentro, que devem estar dentro da sua planilha. Então você deve colocar lá. Se o seu IPVA, um exemplo, custa R$1.000, você vai pegar esses R$1.000 e vai dividir por 12 meses. Que aí você vai ter uma noção de quanto fica realmente o seu custo de vida por mês. Depois de você ter pego esse custo de vida por mês, você vai multiplicar. Mas por quanto? Se você é autônomo, normalmente quem é autônomo
tem uma instabilidade maior, porque sempre depende diretamente do mercado. Meses ganha bem, meses ganha mal. Se você parar de trabalhar, se você ficar doente, não tem ninguém para ir no seu lugar, você não vai receber por aquele período que você ficou doente, que você precisou se afastar. Então, o autônomo, ele tem uma estabilidade, então ele precisa de uma reserva de emergência maior. Normalmente a gente se calcula vezes 12. Despesas são calculadas vezes 12. Ah, se você tem um custo, tô jogando, tá? Tô jogando baixo. Se você tem um custo de vida mensal em torno de R$ 1.000, vezes 12, dá R$ 12.000. Então você precisa ter na sua reserva de emergência pelo menos R$ 12.000. Se você é uma pessoa que trabalha em empresa, já está ali há um tempo, ou que você é funcionário público, normalmente tende-se a calcular vezes 6. Então, se seu custo de vida é R$ 1.000, vezes 6, R$ 6.000. Ah, mas como que eu vou conseguir juntar R$ 6.000 de uma vez? Você não precisa juntar R$ 6.000 de uma vez, porque pouco se fala o quão difícil é construir a nossa reserva de emergência. Muitos aqui se fala sobre investir, sobre como tem que ter a reserva de emergência, mas a fase de construir a reserva de emergência, ela é demorada. Ela realmente é uma fase que você é o começo. Então, a sua adaptação da disciplina, ela é fraca. Então, a gente precisa começar a criar essa disciplina de estar aportando. Porque, eu só consigo guardar R$ 100 por mês para poder investir na minha reserva de emergência. Então, eu vou demorar meses, se calhar até anos, para conseguir essa reserva de emergência. É por isso que eu estou falando para você aprender a desapegar do inútil. Porque às vezes você só consegue guardar R$ 100 por mês porque você está gastando 200 em iFood, porque você está gastando mais 150 em blusinhas da Shein. Então, se você já junta esses valores, você consegue guardar em maior quantidade e, consequentemente, vai reduzir o tempo. Eu não estou aqui para dizer o que você deve parar de fazer ou não. Eu estou aqui para lhe orientar a você entender que a nossa vida, ela tem que ser pensada lá na frente. Porque, mas se eu morrer amanhã? A chance disso acontecer, ela é baixíssima. E é muito melhor você pensar que você, Deus me livre, que você foi de arrasta amanhã, mas você estava pensando no seu futuro, do que você passar uma vida inteira achando que se vai, mas vai estar sempre vivendo uma vida escassa, uma vida sempre turbulosa financeiramente falando. E a reserva de emergência, ela não é só apenas para um caso de emergência. Vamos pensar em uma situação que você foi promovido e você vai precisar fazer um intercâmbio. E mesmo que exista os custos que sejam pagos pela empresa que você vai, ou uma pós-graduação, ou qualquer outra oportunidade que você tem ali a reserva de emergência para lhe dar suporte. Eu consegui um cargo melhor e eu vou precisar me mudar para outro país. A empresa vai custear X coisas, mas vai haver também outras despesas em outro país. Então, você já tem a sua reserva de emergência. Ou, eu estou pensando em fazer uma transição de carreira, tô pensando em mudar. Você já tem uma reserva de emergência para você conseguir fazer essa transição de carreira no mercado. Não vai lhe faltar e você vai conseguir fazer essa transição com maior tranquilidade. Aí agora vamos. Mas eu consegui construir a minha reserva de emergência. Eu posso continuar gastando meu dinheiro com coisas inúteis?
Quando a gente fala de inutilidade, a gente tá falando de uma coisa que você já tem, que já tem a mesma função e você só quer comprar por capricho, por desejo, por banalidade, por modinha. Então, aprenda a controlar esse sentimento de querer comprar mais, de querer ter mais. A reserva de emergência, ela é paz, ela é liberdade, ela é segurança. Ah, mas onde eu vou deixar minha reserva de emergência? Eu devo investir em ações? Eu devo investir em fundos? Onde? Em Bitcoin? Quando a gente coloca a nossa reserva de emergência, não é debaixo do colchão, não é na poupança, porque na poupança rende-se pouco. Você vai buscar um investimento que ele tenha liquidez diária, ou seja, a qualquer momento que você precisar retirar, ele vai estar ali presente para você. Pode ser numa caixinha da Nubank, pode ser no Tesouro Selic. São investimentos que rendem mais. A taxa Selic ela está alta, então ela vai render bem e você não vai estar perdendo de acordo com a inflação. E eles têm a liquidez diária. Então, o investimento da reserva de emergência, ele tem que ter a liquidez diária para quando você precisar, você conseguir resgatar. Eu espero que vocês tenham entendido sobre construção de reserva de emergência, que ela realmente leva tempo. Não se engane, não fique mais ansioso, não se coloque pressão. Se coloque disciplina e estratégia para construir a sua reserva de emergência. Mas não acabou por aqui esse vídeo. E o investimento da semana foi: eu investi na média de R$150, que foi 7 cotas do GGRC11 e comprei uma cota do RZTR11. Então foi na média mais ou menos isso, R$150 de investimento, porque eu havia ganhado dividendos, mais R$115 que eu tinha aportado esse mês. Fora o movimento que existe dentro da bolsa da minha carteira automática. Então, toda vez que eles vendem uma ação da minha carteira automática e eu tenho rentabilidade, o dinheiro fica lá na minha conta. Mas no total desta semana foi R$150. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês curtem, comentem, compartilhem. Comenta aqui se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida, se querem que eu traga outros tipos de conteúdo para cá. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para toda semana você estar recebendo um vídeo meu. Um beijo e até a próxima. Tchau!